Senti aquela presença e veio muito forte assim, como é que eu posso achar que Deus não existe se eu sentir ele aqui do meu lado? Senti muito forte, é como se me pegasse no colo assim, e foi incrível. Então eu acho que olhar para mim, e respeitar mais as minhas escolhas fez com que meu relacionamento melhorasse, eu tivesse mais paciência, em casa, por exemplo, meu tempo com maior qualidade, mais saúde. E aí eu acho que a espiritualidade ela é além, né, dessa religiosidade que eu tinha. Era essa conexão mais profunda. Então, que não tem uma visão tão dura e tão engessada da vida. Então, não se preocupe apenas com uma, não tenha só um foco principal, né? Amplie o seu olhar, entenda que você é um ser integral e que todas as partes são importantes, né? Então, a espiritualidade é muito importante, entender quem você é, né? Começar um processo de autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo de caso com pessoas que eu admiro, gosto, que são meus alunos, e eu trago aqui para conversar, bater papo e trocar experiências, para talvez inspirar quem esteja assistindo a fazer o mesmo. Sabrina, querida, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Estou muito feliz, obrigada pela Que oportunidade. Bom. Começando, eu gostaria que você se apresentasse da maneira que você achar. Quem é a Sabrina? É a Sabrina. Bom, até para descobrir isso que eu conheci vocês, né? Para me ajudar nessa descoberta, nessa autodescoberta. Sabrina é uma pessoa alegre por natureza, bem-humorada, que gosta muito da vida, de se divertir, de se cuidar, de se emocionar. Fui descobrindo cada vez mais isso. E sou mãe de 3 filhos, sou médica, dermatologista, casada e tenho um relacionamento muito bom, assim, muito próspero. Então, sou uma mulher como uma mulher comum, mas com vontade de aprender cada vez mais e de viver melhor. Que ótimo. Gostei dessa sua apresentação, viu? Gostei. Tem gente que fala só a profissão, né? Fala, eu sou médico, eu sou isso. E você já percebeu que tem muito mais coisa aí, né? Que legal. Sabrina, você conta um pouco da sua história. Você vem da onde? Como que você chegou em São José? Como que você escolheu a medicina? Qual que é a sua trajetória? Bom, eu sou do interior do Rio, região serrana, filha de professora e veterinário, tenho um irmão. Bom, a medicina, ela veio com uma vontade, assim, não tão precoce, mas foi ali por volta dos 15, 16 anos, eu fiz uma consulta com o meu dermatologista e eu adorei, e eu falei, eu quero trabalhar com isso. Comecei a pensar, né, e realmente entrei na faculdade de medicina para ser dermatologista, e todo mundo até falava que talvez eu me arrependesse, mudasse no meio da trajetória, né, então eu falei, vamos ver, né, nunca fui tão resistente assim, sempre tentei ser o mais flexível, mas sempre gostei mesmo dessa área, então comecei muito cedo a acompanhar professores da dermato, e fui me destacando, e realmente escolhi a dermatologia como minha especialidade, né? E a faculdade foi um momento muito bacana, assim, muito marcante na minha vida, porque além de eu estar ali projetando o meu futuro, foi onde eu fiz grandes amigos, aonde eu encontrei o meu atual marido, né? Foi meu namorado de faculdade, primeiro meu amigo, depois meu namorado. Você fez faculdade aonde? No interior do Rio também. Legal. Em Campos. Então, tenho amigas até hoje, né? Então, foi um período assim que ali foi meu ponto de inflexão, porque foi ali que eu tive que fazer uma escolha e foi uma escolha maravilhosa. Então, ali eu comecei a traçar o meu futuro. Então, eu tive aquela possibilidade de mudar de uma menina que morava no interior, no sítio, um pouco mais tímida, para ir para uma faculdade morando sozinha, conhecendo, né, dando aquele refresh na vida, né, dando um restart, conhecendo amigos novos, começando a namorar e já focando no futuro. E aí, a partir dali, eu sempre tive uma força, assim, de realização, de foco. Então, eu foquei na dermatologia, na especialização, depois vim para São José e comecei a minha carreira. Já sabia que eu queria ter filhos, tinha alguns planos, assim, que eu tinha em mente, que eu gostaria, e eles foram acontecendo maravilhosamente. Naturalmente. Que legal, então você escolheu a dermatologia e aí você
foi para medicina, né? Yeah, que legal. sim. Porque normalmente é o contrário, as pessoas querem ser médico, daí Sim. vai, faz a faculdade, fica procurando para qual especialidade vai, né? Isso. Talvez eu já tivesse algo assim da saúde, porque meu pai sempre falou muito dessa coisa da medicina, ele fez veterinária, mas ele gostava, ele apoiava essa área. E aí, quando o brilho mesmo veio quando eu vi o que era dermatologia. Entendi. Então, de repente, eu já até queria, tinha uma tendência, mas eu não sabia, né? Sim. E hoje em dia, além de ser uma dermatologista muito boa, né, que é referência na cidade e tudo mais, você também tem um viés empreendedor, né? Porque você hoje, além de médica, além de sentar ali no consultório, atender seu paciente, você tem toda uma competência empreendedora que faz com que o seu negócio cresça também, né? Isso aconteceu naturalmente? Eu descobri que eu tinha isso intuitivo, porque não se falava nisso, né? Minha clínica fez esse ano 18 anos. E quando eu vim para cá, eu tinha a possibilidade de trabalhar com meu marido, com a família dele, ou de começar do zero. E eu sempre quis começar do zero, uma salinha ali, por mais modesta que fosse, mas para eu moldar do jeito que eu queria, que eu nem sabia como era, mas eu sabia que era um jeito de fazer mais acontecer. Então, naquela época, eu já fui uma das primeiras a comprar tecnologia, já abri uma salinha do lado para ter algo a mais ali, mais pessoas trabalhando comigo. Gostava de fazer eventos, encontrinhos com os pacientes. Era uma coisa meio básica agora, né? Com rede social e tudo, mas naquela época não tinha. Era muito inovador, Nem né? existia rede social. Então, era o boca a boca e eram essas conexões presenciais, né? Que legal. Então, isso também sempre foi presente na sua vida, né? Sempre. Não foi uma consequência, uma necessidade futura, Não né? foi uma dica, foi começou lá eu fui atrás. começando a fazer isso, e aí chegou a rede social que possibilitou que a gente alcançasse mais pessoas, né? E aí o negócio foi crescendo. E aí, junto com isso, eu descobri que se o negócio cresce, também crescem os problemas, a gente precisa saber gerir. E aí eu comecei a estudar e ler muito livro, também não existia curso. Lia muito livro sobre gestão, sobre empreendedorismo e tal, e ficava lendo, né? E até que eu comecei a investir em alguns cursos, mentorias, e marketing é algo que está assim, estava adormecido em mim, porque eu cheguei a falar na adolescência em fazer publicidade e marketing. E aí minha mãe, na época, ainda falou assim, isso daí é muito estranho, isso não tem emprego, não. E aí eu deixei aquilo ali quietinho, né? Então, eu descobri um jeito de me realizar na dermatologia, mas também lidando com pessoas e colocando marketing de uma forma também intuitiva, até aprender, hoje em dia, que tem fórmulas melhores, né? Maravilhoso. E hoje você tem uma família muito bem estruturada, né? Um casamento muito legal, seus filhos bem encaminhados, uma clínica de sucesso, referência, né? Prosperando, continua crescendo. E eu vou te fazer uma pergunta bem desafiadora, tá? E quando que é o bastante? Quando que é o suficiente? Olha, eu já me fiz essa pergunta, mais precisamente há um ano e pouco atrás, quando eu comecei a ver que o trabalho estava tomando uma posição de destaque muito grande. E não tem fim. Você sabe que se a gente começa a se envolver em muitos projetos, a gente quer cada vez mais, porque a gente que gosta do que faz, a gente se realiza, só que tem uma hora que essa área começa a crescer em detrimento de outras, né? E então, eu descobri que o meu crescimento, a partir dali, não seria em proporção. Por exemplo, eu já tinha ampliado a minha clínica 4 vezes mais, 5 vezes do que ela começou. Eu já tinha tenho tecnologias que ficam até paradas de tantas tecnologias que eu tenho. Então, chegou num ponto que não era mais material. O que eu precisava crescer era na conexão maior, no tempo de qualidade e nas escolhas. Então, hoje em dia, assim, não tenho aquela meta de crescimento físico e material ou de, por exemplo, faturamento. Não, eu tenho a meta de realmente ter uma liberdade boa, né? Mas uma liberdade para eu poder, se eu precisar ficar 2 horas com o paciente, eu vou ficar, sabe? Assim, essa liberdade de conseguir trazer o que é melhor para o paciente, de poder me dar o luxo de tirar uma tarde para fazer de novo um evento, porque eu não preciso lotar a minha agenda e atender no automático. Então, assim, de fazer com que aquele momento de atendimento ele seja mais memorável, seja um momento bom para o paciente, de ir além.
né? Então, basicamente, o que você está falando é que o suficiente, ele é relativo e ele é uma questão muito multidisciplinar, né? Então, não vai ter um suficiente que é assim, faturamento, Não. número de pacientes, hora de trabalho, tem várias coisas, né? Aí, o meu crescimento seria eu poder sentir que eu estou fazendo o meu melhor, né? Com uma equipe treinada, com os pacientes felizes, mas que eu também não estou roubando o tempo da minha família, que eu também estou conseguindo cuidar da minha saúde, minha espiritualidade estava ficando de lado, então aquela meta material era algo que é muito relativo, cada um tem a sua, e a minha, mesmo que eu triplicasse meu faturamento, não ia preencher. Você não ia ser 3 vezes mais Não, feliz? Não iria. Ah, que legal. E aí, você falou, né, da espiritualidade. Pelo que eu te conheço, eu sei que você sempre teve um pezinho na espiritualidade, você sempre teve essa conexão, no começo de forma mais intuitiva, mais comum, né, como que todas as pessoas fazem, mas de um tempo para cá isso começou a ser mais intencional, você começou a questionar, a sair das regras, das formas prontas. Como que foi essa sua necessidade, eu não diria de reconectar, porque eu acho que você nunca teve afastada, mas de olhar para isso de uma maneira menos comum, menos automática, sabe? E mais intencional. Da onde que veio essa necessidade? Algo que despertou em mim, assim, eu tinha a espiritualidade ligada à religiosidade. Então, era do ritual, de orar, né? Mas aquela espiritualidade de conectar com a minha essência, com a minha verdade, como estava tudo funcionando, parecia que ela não fazia falta. Mas quando a gente começa ali escutar, por exemplo, uma aula sua, ou mesmo momentos de meditação no yoga, que tem uma coisinha incomodando, aí você começa a aprofundar. Então, de repente, você descobre que você está fazendo, às vezes, coisas que você está naquele efeito automático e que não é a sua verdade. Então, a minha descoberta mais recente, né? Que eu achava que eu fosse uma pessoa muito acelerada, que gostasse de fazer tudo ao mesmo tempo. Não, eu entrei nisso porque funciona, porque, né, é eficaz, mas eu adoro o momento de pausa. Então, eu passei a respeitar mais isso. Então, eu acho que olhar para mim e respeitar mais as minhas escolhas fez com que meu relacionamento melhorasse, eu tivesse mais paciência em casa, por exemplo, meu tempo com maior qualidade, mais saúde. E aí eu acho que a espiritualidade, ela é além, né, dessa religiosidade que eu tinha. Era essa conexão mais profunda. Então, Na verdade, acho que eu nem te respondi, mas... respondeu. É um círculo virtuoso, eu acho, né? Porque quanto mais você se conecta, mais você percebe o quanto você precisa se aproximar da sua essência. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe o caminho para fazer isso, né? Isso. Que legal. E você já mencionou que você vem de uma formação mais tradicional, né? Uma formação mais religiosa, mais dentro da caixa, assim, normalzinha. E aí, por algum motivo, você foi se aproximando do Germinar, da gente, de uma maneira bem gradativa, bem gradual. Eu acho que você começou pela prática do yoga, né? Para fazer asanas, posturas, para cuidar do seu corpo, da respiração e tudo mais. Foi isso mesmo? Como que foi? Na verdade, não fui pelo físico. Eu queria algo que me trouxesse uma tranquilidade, porque eu tenho aquela mente barulhenta, né? Então, algo que me fizesse parar um pouco mais, que me trouxesse tranquilidade, e eu não sei por que eu pensei no yoga. Talvez porque para corpo eu tenho mais facilidade, mas não fui pelo físico, porque eu já tinha minha rotina. Então a busca já era de quietude, de introspecção. Isso. E aí a escolha do yoga talvez é porque você tivesse uma destreza física um pouco maior. Eu imaginei que aquilo ali fosse mais fácil para mim do que parar direto para meditar de repente. Então aquilo ali talvez me trouxesse uma tranquilidade maior. Aí eu descobri que eu meditava no yoga, né? E como que foi esse seu começo no yoga, né? Porque era uma coisa muito nova para você, muito diferente, mas
você veio e ficou, né? Eu acho que o fui sem yoga foi muito resistência. constante na sua vida, né? A minha primeira aula foi no espaço lá no Aquários da Cris, e aí na minha primeira aula ela falou assim, você já é uma yoga e você não sabe. Aí eu falei, não, é porque eu tinha muita facilidade no físico, então eu já tinha flexibilidade, consciência corporal, mas não era isso que eu estava buscando, né? Aí você precisa, mas era um plus. E aí logo depois veio a pandemia. E, nossa, aquilo foi realmente o que me salvou, porque daí eu comecei a fazer todo dia online. E no online, e uma coisa que me marcou muito é que eu tinha muito medo de posturas. Ela falava de invertido, eu falava, imagina, eu nunca vou fazer isso. Até hoje eu tenho um pouco de. Se eu colocar uma parede assim, eu consigo, sem nem tocar. Mas se me deixar sem parede ou no meio da turma, aí não quero. Entendeu? Então, que era muito mais forte. Hoje em dia eu tenho muito mais coragem para isso. E aí, quando eu vi na pandemia, eu estava fazendo invertida sozinha em casa, sem ninguém do meu lado. Filmei para ela, então foi assim, era algo que eu vi que eu não poderia nunca mais ficar sem. Né? Que legal. Eu comecei a entender o porquê das posturas e sentir realmente aquela confiança, força. Então, pelo físico, eu cheguei a uma consciência maior da minha mente, né? E aí, nessa corrida sua empreendedora e de querer crescer e tudo mais, eu percebo que havia sempre algo te puxando para fora, mas você se mantia, pela sua determinação você se mantia. Sim. E daí nem sempre você consegue fazer aula presencial, mas quando não faz, você faz online e tal. Então, assim, ainda tem essa luta. Aí, Sabrina, em algum momento, você escolheu que era hora de aprofundar, né? Sim. De um passo além das práticas de asana e tal. Que momento que foi esse? O que aconteceu? O que te trouxe mais para perto? De aprofundar. Aí eu comecei com o germinar, as aulas semanais Isso, e meditação, isso. e aí fui me inteirando mais, né? E aí, para mim, o grande... É porque eu sou movida a desafio. Eu Entendi. acho que começou a ficar muito tranquilo, eu tenho que fazer alguma coisa para incomodar. Entendi. Eu não gosto da zona de conforto. E aí eu senti que estava fácil meditar sozinha. Fazer yoga, mesmo quando eu não consigo ir na aula, eu consigo fazer sozinha. Mas aí tá fácil. E aí eu precisei me desafiar mais, né? E aí foi quando eu tomei coragem de fazer o primeiro retiro. E aí eu fui só um dia. E como que foi essa experiência para você? Porque é bem disruptivo, né, para você. Muito. Todo aquele setting ali, aquele ambiente, é uma coisa para você que era bem estranha, né? Não o ambiente da natureza e da montanha, que foi da onde eu vim, né? Mas da proposta mesmo, né? De chegar lá e ter mantra, aquele monte de gente. Ter mantra, porque o universo da dermatologia, para onde eu fui, coloca a gente muito assim, na matéria, no glamour, tem que fazer, bater meta, isso e aquilo. E aí, aquilo para mim não fazia sentido. O sentido é o paciente sair feliz, né? Eu gostava, realmente, eu quero ter um ambiente bonito, agradável, eu acredito muito no belo, na ordem. Isso tudo é uma coisa que eu valorizo demais. Mas eu acho que isso é só uma parte do ser humano, né? Tem algo muito mais profundo. E aí a gente tirar aquele ego, né? Se despir do ego, ir para o simples, onde ninguém está reparando se eu estou maquiada, se eu estou arrumada, sabe? Eu posso chorar, eu posso ficar quietinha, o silêncio mesmo. Tudo isso, falei, nossa, eu gostei disso. Eu acho que todo mundo precisa. Aí aconteceu aquilo de que quando a gente vê, a gente quer levar todo mundo, né? Porque fala, não, vai ser ótimo para você. Mas aí vem aquela questão da gente também ter que respeitar o momento do outro, assim como vocês respeitaram o meu, né? Sim. E eu lembro de vários momentos, né, em que a Cris te chamou, eu te chamei, e às vezes não batia agenda, não conciliava, tal. Então, assim, você queria, você estava aberta, você aparecia, você ia em retiros de um dia, às vezes você ia em algum evento nosso na cidade e tal, e sempre com muita afinidade, sempre tirando muito proveito, mas parece que ainda tinha alguma barreira ali, né? Alguma coisa que não tinha sido transposta. E eu lembro, e se você não quiser falar a respeito, tá tudo bem, tá? Eu lembro que uma vez eu tive uma visão espiritual com você, e eu nem tinha proximidade com você, eu conhecia de oi, tchau, nas aulas, né? Você era mais aluna da Cris, e eu fiquei com aquilo, eu preciso mandar uma mensagem para Sabrina, eu preciso falar com a Sabrina. Eu falei, mas ela vai achar que eu sou louco, como que eu faço, né? Eu falei, azar, eu tô sentindo no meu coração, vou falar. E eu mandei uma mensagem, um áudio para você, um áudio enorme, falando um monte de coisa e tal.
E daí eu falei, gente, ou ela vai achar que eu sou louco de vez, ou vai fazer muito sentido. E de fato fez muito sentido, né? Foi um momento muito importante, que você percebeu que era mesmo um chamado espiritual, e aí você deu um outro grande passo. Foi. Como que foi para você receber essa mensagem meio que do nada, assim? Foi uma virada. Na hora eu levei um susto e aí falei, meu Deus, o César tá com mau presságio. O que vai acontecer, né? Vou fazer exame, vou ver se está acontecendo alguma coisa comigo, né? Se minha saúde está boa. Por quê? Quando você está mais desconectado, quando você não está praticando a sua fé, qualquer coisa te abala, né? Foi o que eu entendi. Eu não estava me sentindo tão confiante a ponto de receber aquela mensagem e falar, nossa, preciso voltar para mim, tranquila, serena. Não, fiquei tipo 2, 3 dias me sentindo surtada, já questionando a minha vida. Falei, meu Deus, o César teve um mau presságio, eu preciso ver o que está acontecendo, né? E você fica com medo do filho, acontecer alguma coisa, fica aquela bagunça. E aí depois eu entendi, falei, gente, não é isso. É alguma coisa de que realmente eu preciso, porque, na verdade, na vida, várias coisas acontecem. Então, e uma coisa que você há muitos anos atrás é que uma hora a gente entende que é importante, seja pela dor ou no amor, né? Então, eu falei, não, como tá tudo bem, eu vou por amor. Não vou esperar minha vida virar de cabeça para baixo, para daí eu ver que, nossa, agora eu tenho que me dedicar mais a essa parte espiritual, né? E me conectar mais. Então, foram uns 2, 3 dias, assim, eu tensa, realmente, incomodada. Que primeiro era na mente ali, né? Você estava tentando entender o que é. O que eu tinha que fazer. Daí quando passou esse mini surto mental, assentou e você sentiu e falou, não, peraí, é uma oportunidade de eu me conectar e tal. Sim. Daí eu tive uma situação que eu passei um susto, né? Porque daí, acho que umas 2 semanas depois, eu tive um susto, assim, na questão de saúde na família. E aí me tirou do prumo. Aí eu falei, pronto, é a profecia. Aí depois, mas foi rápido. Aí ao mesmo tempo não, gente, era para isso, era para eu me preparar. E eu já estava me preparando, né? Então não adianta, me preocupando ou não, tudo vai acontecer. Isso. Então eu tenho que estar forte, eu tenho que estar centrada ali e me cuidar das pessoas ao meu redor, porque daí as coisas fluam, né? Perfeito. E foi a partir daí que você resolveu mergulhar de cabeça mesmo. Foi um divisor. Né? Você entrou, foi para os retiros e a sua maior ressalva de estar num retiro era perder o controle, né? Fala, meu Deus, verdade. Vão me ver tal qual eu sou e daí eu não tenho como controlar. Verdade. A gente vai esquecer. Mas você falou, eu vou. Né? Se permitiu, fez o retiro inteiro e dormiu lá e tudo mais, e daí tem fogueira e eu lembro, Sabrina, de uma coisa que para mim foi muito emblemática, muito forte, né? Que foi uma vivência sua em um retiro de Enneagrama, que a gente estava fazendo lá os números, e quando a gente chegou no seu número, você entrou numa catarse, assim, de chorar e de sentir aquilo no seu corpo inteiro, e eu falei assim, agora a Sabrina entendeu que não é mental, né? Que você estava tentando entender a caixinha, a lógica e tal, e ali você sentiu. E eu lembro que quando acabou a vivência, você veio falar comigo e falou assim, ai, muito obrigado, porque agora eu senti que não precisa entender. Né? É verdade. E foi muito legal, porque foi muito genuíno, né? Nada planejado, nada programado, que não dá para explicar, mas que foi terapêutico para você, né? Sim, porque eu já tinha feito um retiro de Enneagrama e eu fui mental. E aí eu já estava certa de que meu Enneatipo era 1, e era assim mesmo e pronto. E quando chegou ali, eu acho que porque daí eu fiquei os 3 dias, fiz aquela imersão mais completa. E aí, na hora veio aquela luz, né? É difícil explicar mesmo, né? Mas vem a consciência ali de que você não é assim, você é assado, né? E aí, caramba, né? Isso te quebra. Ao mesmo tempo, eu ficava com aquela sensação, minha vida é uma mentira? Não, só que eu estava fazendo papéis que agradassem e estava me desagradando em algumas coisas, né? É muito legal. Maravilhoso, é exatamente isso. Ali caiu o véu, né? Caiu o véu do controle, da ilusão de que eu sei... e assumiu o controle do seu coração, do que você pode ser.
E a principal coisa, né? A certeza de que a gente já é o bastante. Não tem Isso. nada que eu precise fazer, conquistar, falar. E é uma sensação, né? Não é um... Não tem como explicar, né? Não tem como explicar, é uma sensação e que preenche, porque você vê que algumas metas às vezes ficam tão pequenas perto de outros ganhos que você vai, né, tendo, e a coisa de ser feliz só por ser mesmo, de se sentir grato. Não, muitas vezes a vida não está perfeita, não é, tá tudo ótimo o tempo todo, mas você está tranquilo porque você está confiante, você está de acordo com os seus valores, né? Você não está representando, não fica cansativo, né? Ô Sabrina, qual você... Eu sei que é muito difícil de falar e de explicar isso em palavras, porque quando a gente fala de espiritualidade, de experiência espiritual, é algo que não dá para descrever em palavras, não tem como a gente falar. Mas se você pudesse, de alguma forma, dizer o que foi uma experiência espiritual ou mística marcante que você teve e que chamou a sua atenção e você falou assim, uau, é isso, não é só a minha cabeça. Eu já tive vários, assim, então eu não sei te falar, mas eu acho que o mais intenso foi nesse retiro, que eu senti realmente o acolhimento, né? Vou começar a chorar. Pode Aquele chorar que eu choro acolhimento também. eu senti aquela presença e veio muito forte assim, como é que eu posso achar que Deus não existe se eu senti Ele aqui do meu lado? Senti muito forte, é como se me pegasse no colo, assim, e foi incrível. E aí, depois daquilo ali, nossa, explodiu, assim. É isso. Não dá para explicar. Não dá para explicar. E às vezes, quando passa o momento, a gente ainda questiona, né? Fala, será que eu não estou viajando? Será que eu não inventei? Mas daí se lembra da sensação e fala, não tem como eu ter inventado isso, né? Eu já pensei nisso e lá mesmo eu já fiz o exercício assim, nossa, eu preciso gravar muito forte isso para eu não esquecer, para quando eu começar de novo, né, deixar a vida me engolir, eu lembro daquilo e volto, né, e aí é como se fosse uma coisa guardada. Mas assim como eu tenho outros momentos, né, algumas meditações, assim como eu já tive em algumas vivências, né, Sim. ou até mesmo em algumas fases de dificuldade na vida, e lembrar como eu me senti e aprender que aquilo ali que importa, né, porque na hora do aperto, a gente abre mão de tanta coisa e a gente vê realmente o sentido da vida, a gente entende melhor, né? E aí, só que a gente esquece. Então, eu tento registrar cada vez mais, faço esse exercício de presença para aquilo ficar registrado, para quando eu precisar eu lembrar, voltar lá e eu mesma puxar minha orelha. E eu acho que todas as pessoas têm essa questão da cobrança, né? De que eu tenho que performar, de que eu tenho que entregar resultado e tal, mas eu sinto que médicos têm isso um pouco mais, né? Sim. Porque existe uma expectativa, porque você fez a faculdade, porque você tem um dom, que você vai salvar vidas, tal. Então a sociedade põe um peso nas suas costas de que você tem que dar conta. No início, né, médico tem que dar muito plantão. Não sei porquê, né? É a única profissão que as pessoas se arrebentam e vira à noite e tal. Só que isso fica tão impregnado na identidade de quem você é, que você acaba carregando isso com você. A minha pergunta agora é a seguinte, tendo a consciência que você tem hoje, você sente que você pode se permitir ser mais comum, ser mais normal, ser mais falha? Isso já é mais possível para você agora? Muito mais. E o médico, ele tem isso mesmo ele é formado para isso, para ser trabalhador, né? Para ser exemplo. Então, essa parte, por exemplo, do empreendedorismo, até pouco tempo atrás não era muito bem visto, até por outros colegas médicos. Rede social, eu fui uma das primeiras aqui, uma médica na rede social, você não faz ideia do tanto de crítica, eu tive altos problemas, assim, coisas muito chatas aconteceram de crítica, né? Então, porque eu tentei sair um pouquinho, né? E daquela época nem tinha dancinha no TikTok, como agora elas fazem, né? Tudo bem, nada contra. Mas eu queria, era uma coisa genuína ali, de mostrar a rotina, de falar sobre algum problema dermatológico, e aquilo já incomodou. Então, assim, o médico, se ele desvia um pouquinho, ele acaba atraindo um pouco de crítica, de receio.
E aí isso fazia com que eu ficasse cada vez mais na caixa, né? E aí, mas acho que hoje em dia a gente está no processo, de certa forma, das pessoas abrindo mais a cabeça e mostrar mais o meu lado humano. Pelo contrário, não afasta. Pode até afastar, às vezes, ter essa opinião contrária de alguns colegas ou alguém que não tem coragem, às vezes, de fazer. Mas os pacientes, que é quem verdadeiramente me importa, né? Eles gostam, eles sentem uma afinidade, eles se conectam, porque a profissão em si, a gente pode escolher e tem vários ótimos no mercado. Mas o que faz com que você fique ali com uma amizade, ou um paciente que vire amigo, enfim, que confie em você, é algo além da técnica. E aí isso eu tinha e eu exercia ali dentro do consultório, sempre tive. E acho que foi isso que me fez ter muitos pacientes assim, que realmente confiassem em mim. E o que eu tive de também coragem, né? Eu acho que foi uma coragem de mostrar isso um pouco mais, né? Através da rede social é mais fácil, né? Eu fui me abrindo mais, então mostrando quebrando um pouco desse padrão de perfeição, enfim, de vida normal mesmo, não falando só de dermatologia. E aí, com isso, eu fui mostrando mais meu lado humano, que para mim é um desafio, porque eu tinha que ser aquela pessoa bonitinha, arrumadinha, pronta para atender, que não passa perrengue nenhum. Atendendo as expectativas que a sociedade põe em você. Que eu mesma, né? E aí, exato. E aí, essa coragem me deixou mais solta e mais leve de fazer o que eu acredito. E você acha que você consegue transbordar isso para outras áreas da sua vida? Porque a gente está falando da médica, mas a mulher que trabalha também tem uma pressão, né? Porque se é mulher, você vai trabalhar, mas você tem filho, tem que cuidar do filho, você tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa e tal. Você sente que hoje você lida bem com isso também, de aceitar a sua imperfeição e permitir ser mais vulnerável, ou ainda é muito difícil para você? Não, eu lido melhor. Eu acho que é muito difícil para a mulher falar que não tem nem um pouquinho, às vezes, daquele sentimento de culpa, né? Eu acho difícil, porque a gente sempre tem, porque o dia só tem 24 horas mesmo, então a gente vai escolhendo. Mas o que eu tento fazer é suprir, organizar, suprir de outras maneiras. Então, por exemplo, agora, esse final de semana, eu tenho um curso, que é um curso profissional. Então, eu já aviso, olha, esse final de semana eu tenho um curso profissional. No outro, estaremos juntos, porque isso. Então, eu consigo equilibrar isso, e as crianças já nasceram num contexto onde a gente tem trabalho, mas que a gente também valoriza muito os momentos juntos. E as coisas foram acontecendo, assim. E você já consegue não se culpar tanto? Você vai de boa e não fica preocupada, estressada, com peso na consciência? Hoje em dia menos, mas uma coisa que me ajuda muito, né? Agora eles estão com 12, 15 e 17, estão maiores também. Tem os programas deles também e tem também uma ajuda em casa, porque a gente sempre teve essa parceria muito grande, né? Então, meu marido tem esse papel de pai que quando eu tô fora, ele assume e vice-versa. Então, a gente tem essa... Que legal. Mas não é fácil. Por exemplo, uma das questões do retiro é você falar que está indo 3 dias para um retiro. No final de semana que era para ser nosso, como assim, né? E é uma coisa mais difícil de explicar, né, Sabrina? Porque você vai para um congresso, você fala, isso aqui é minha profissão, é meu trabalho, eu preciso. Agora um retiro, porque não tem muito o que explicar, né? Como que você explica para uma pessoa o que você faz no retiro, né? É difícil, né? Hoje em dia eu só falo assim, aguenta que eu vou voltar melhor. É isso. Que legal. Muito bom. Sabrina, como que é para você a sua visão racional, cética, pragmática? Porque você é muito inteligente, você é muito estudiosa, médicos são lapidados para serem assim. Lidar com essas vivências espirituais profundas, em que às vezes você ouve coisa que você não gosta, e eu cutuco lá nas suas feridas, e falo das sombras e tudo mais, com todo um processo que tem uma outra construção, que não está embasado na lógica, na razão, né? E você tem uma habilidade muito grande de conseguir ouvir, mesmo aquilo que você não concorda, sentir aí dentro, o que faz sentido você fica, o que faz você não fica. Mas como que é esse processo para você de aceitar? Eu pergunto por quê. Muitos médicos têm dificuldade em
aprender por outras vias que não a via acadêmica, lógica e tradicional. Qual que é o seu segredo, sei lá, para conseguir se dispor a isso? Olha, não tem segredo, mas eu sinto que eu tenho essa. Talvez até eu tenha um extremo, porque a Cris outro dia falou que eu sou muito autojulgadora. Concordo. Então, eu tenho facilidade de escutar uma crítica, tenho, não a facilidade de gostar, mas eu tenho facilidade e eu encaro isso como um desafio para eu melhorar. Então, seja em qualquer ponto, eu vou. O perigo é até eu achar que, nossa, eu sou uma Você pessoa horrível. supervalorizar, né? Exato. Entendi. O perigo é esse. Mas aquele livro das sombras eu achei muito bacana, porque ele coloca todo mundo mais ou menos no mesmo nível de ter esse lado bom, da luz, das virtudes, e ter suas sombras também. Então, eu não me senti assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu sou uma pessoa humana e quem me der essa oportunidade de me sinalizar onde eu quero onde eu posso melhorar, eu vou querer melhorar. Mas eu achava que isso era natural. Eu achava que isso daí todo mundo seria o óbvio, né? Quem não quer melhorar? A pessoa está vendo de fora, te dando essa luz, mas não é óbvio, né? Não é. E aí eu tenho me lascado um pouco nessa questão, às vezes, vamos falar assim da parte profissional, por exemplo, num treinamento de equipe. Como eu fui lá, aprendi, eu sei como é que é, aí é onde eu vejo, eu quero mostrar ali o melhor, não é todo mundo que está pronto para receber, né? Tem pessoas que se ofendem, por mais que você... Tenho aprendido também a falar de uma forma mais carinhosa, né? Porque eu sou muito prática, direta. E porque para mim funciona assim, né? Se quiser falar alguma coisa para mim, fala logo, pode falar. Fala aí, César. Não, tô pronta, né? Eu tenho isso de verdade. Só que nem todo mundo é assim. Então, precisei trabalhar essa empatia de entender que nem todo mundo é assim, que cada um recebe de um jeito aquela informação, talvez não esteja no momento. Então, eu tenho tentado melhorar essa forma de falar, porque para mim é algo natural. Sim. Eu não recebo com maldade. Né? O que eu bom, vejo né? que eu posso crescer, eu não recebo E com você maldade. consegue também não se martirizar por algo que não tenha nada a ver? Se alguém chegar em você e falar assim, Sabrina, você é muito invejosa. E você sabe que você não é Se eu sei que eu invejosa. não sou, eu consigo. Você descarta de boa, você não fica remoendo aquilo. Olha uma coisa interessante. Eu acho que um pouquinho, né? Porque a gente tem sempre aquele ladozinho do ego ferido, né? Mas uma coisa interessante aconteceu, né? Uma conhecida falou assim, fulana te acha linda, maravilhosa. Falou que o único defeito é que você toma vinho. Eu acho. Tá ótimo, então, se isso é um defeito. Se é o único, né? Falei, então tá bom, porque é um defeito que eu resolvo e assumo, né? É um defeito que eu gosto de ter, né? Brinquei. Então, mais ou menos assim, né? Às vezes, se o paciente... Eu vejo muito isso, por exemplo, na estética. A mulherada chega, às vezes, começa com aquela coisa da perfeição e a maioria que vem para mim fala assim, eu gostei de você porque eu vejo que você não é perfeita, não fica colocando, né, um monte de coisa, se esticando demais. E aí eu poderia me sentir ofendida, mas eu falo, não, sabe o que é? É difícil mesmo. E eu não vou ficar despendendo toda a minha energia para ficar totalmente esticada. Eu quero estar com uma pele boa, firmezinha, mas isso aqui me incomoda, eu quero dar uma levantadinha. Enfim, eu não acho que eu esteja perfeita, mas eu também não quero ficar, assim, não quero fazer o gasto de energia em prol disso, né? Entendi. Então, isso daí serve para, pelo menos, eu ser fiel a quem eu sou. E aí, quem gosta e se espelha, eu atraio, né? Porque não dá pra gente atrair e cuidar todo mundo. Exatamente. Quando a gente olha em volta, é um ótimo reflexo do que a gente está vibrando, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Sabrina, e toda essa busca, né? Desde que você começou a praticar yoga, conseguiu ser mais serena, foi para as aulas online, aprendeu a meditar, consegue meditar sozinha, aprofundou na espiritualidade, participou de dinâmicas profundas, encontrou a sombra, sentiu Deus do seu lado, é maravilhoso. Você melhorou muito. Agora, como que isso se traduz praticamente na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia? Como é que você se torna uma pessoa melhor? Porque é muito bonito, é muito gostoso, nem sempre é gostoso, mas enfim, né? Mas e aí?
Para que de fato serve isso no dia a dia, na vida, na sua opinião? Pelo olhar dos outros, talvez? Não sei. Não, eu acho assim, por exemplo, eu me sinto muito mais paciente com os meus filhos, estou enfrentando aquela fase das crianças, principalmente mais nova, entrando na adolescência, o outro já na adolescência, o outro naquela fase de vestibular, então são fases muito diferentes. E aí eu sinto que eu consigo dar mais amor do que só cobrar, né? Porque eu tenho muita facilidade em cobrar, em falar o que tem que fazer certo e tal. Eu sou muito daquela coisa do ato de serviço. Então eu senti que isso me trouxe para deixar a minha filha, por exemplo, ter um mimimi também. É humano, né? Sim. E eu não gosto de mimimi. Mas eu entendo que existem pessoas que precisam. Então eu tô sentindo que eu tenho assim mais empatia, mais paciência, sem ser, o que mais? Com amigas também. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito bacana, mas que eu tenho um contato mais superficial. E aí, através talvez da rede social mesmo, e pouco convívio que a gente já teve, Sabrina, vamos marcar um almoço, porque eu tô com vontade de conversar com uma pessoa como você, sabe? Uau. Mais profunda. Eu queria, vamos estreitar os laços, vamos fazer um bate-papo. Então, eu achei muito legal, né? Você atrair pessoas que te veem, de repente, como alguém que possa ter um papo mais profundo. Porque eu também sou do oba-oba. Por isso que eu jurava que eu era um 7. Que eu adoro festa, adoro socializar. Eu gosto dessa coisa mais... Eu gosto de divertir por divertir também. Mas eu descobri que eu também gosto do profundo. Que legal. Então, acho que isso tem se refletido, né? Amizades, família. E profissionalmente, você sente que existe um benefício, assim, na sua prosperidade, abundância, na sua, sei lá, de alguma forma reflete aí? Sim. Me trouxe mais coragem e clareza para eu colocar do meu lado ali pessoas que estão no mesmo propósito. Mesmo, assim, é muito difícil, às vezes, a gente, por exemplo, ter que desligar um colaborador, sendo que é uma pessoa de confiança, uma pessoa boa, mas me colocando assim, olhando a minha vida, eu consigo ter mais clareza de que os caminhos estão divergindo, né? Então, talvez nem para mim, nem para ela seja o melhor. E aí, isso veio do autoconhecimento, da espiritualidade, essa coragem de colocar em prática. E até de você conseguir desligar um colaborador, né? Muito. Porque tinha uma culpa, né? Eu lembro dos seus conflitos. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque aí a gente fica pensando naquela parte de salvar a pessoa, né? Poxa, ela tem uma família, ela tem contas também, ela depende desse trabalho. Mas, poxa, também tem o meu lado, né? Quanto de energia, tempo e privação da minha casa, porque o empreendedor ele vai para casa ainda com trabalho, muitas vezes. Sábado e domingo você está organizando a semana, você não chega só para executar. Então, quanto disso está ali da minha alma, do meu amor, do investimento, tempo, né, que é a maior riqueza, para outra pessoa, às vezes, não está valorizando. Então, não fui eu que desliguei, né? Foi ela que foi se desligando. Isso. E aí, essa clareza, mesmo assim dói, né? Dá uma tristezinha, mas, ok, eu sei que eu estou sendo justa e estou sendo fiel aos meus princípios. Ótimo. Então, isso, de forma prática, foi o que mais tem me ajudado, né? Porque eu não resolvi. Eu estou resolvendo. Eu acho que a gente nunca resolve, né? Nunca chega no fim. A gente vai olhando para aquilo de maneira mais fácil, vai... E isso tem um efeito dominó absurdo, né? Porque você melhora a eficiência ali da sua equipe, isso melhora o atendimento, isso melhora o clima. Reverbera em tudo, né? Que bom. Sabrina, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu vou te fazer uma pergunta e você sinta-se à vontade para não responder se não quiser. Você é uma pessoa bem sofisticada, educada, séria, inteligente. Como que você se vê e se sente hoje quando você está num retiro, participando de uma vivência, sentado em volta da fogueira, tocando tambor e cantando e tudo mais? Tem algum momento que você para e olha e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Conversando com o fogo, né? Não é muita maluquice assim? Você não... Como que é isso para você?
Isso é uma curiosidade genuína minha, Sei. viu? Então, olhando de fora, no início até parecia engraçado, né? Vira até piadinha de amiga, É vira mesmo? piadinha até de filho, né? Ih, minha mamãe agora tá namastê. Ai, tá toda namastê agora. Tá podendo beber ainda? Falei, você nem sabe, tem meditação do vinho. Mas aí, eu não sei te explicar como, mas é uma tranquilidade de que você precisa primeiro estar bem e se respeitar. Então, se aquilo ali tá me fazendo bem, por mais estranho que pareça, né? Quem tá olhando de fora. Mas e para você? Para você ainda é uma coisa muito Não, exótica quando agora você não se é pega ali e mais. você já está confortável? Sim, porque agora, de um tempo para cá, eu entendi que, por exemplo, hoje eu vim aqui bonitinha, fiz maquiagem e tal, depois eu vou atender, depois eu tenho um evento. É um papel que eu gosto, mas que não sou eu 100% do tempo. Né? Então, lá, por exemplo, no meu cantinho que eu tenho em casa, com os meus livros, e aí eu boto o cabelo para cima, descalça, de óculos, e às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa senhora, eu falo, mas tá tudo bem, porque agora eu tô me sentindo assim, eu quero ser essa daqui, eu quero ter flexibilidade para fazer, para ter a vibe do momento. Então, eu não vou para um congresso com a roupa que eu vou para o retiro. Sim. Mas também eu não vou para o congresso com a roupa que eu iria para um casamento para aparecer. Eu vou me sentindo confortável, bonita e adequada. Porque tem um extremo. E aí você já consegue, nesses momentos bem namastê, se sentir confortável e adequada? Já. Porque no começo era esquisito, óbvio, porque você nunca fez, é novidade, você não tá, né, bem sintonizado, mas hoje para você isso é ok, É confortável. ok. Teve a última vivência lá no Espaço Germinar, que eu cheguei, você falou, vai de roupa confortável. Nossa senhora, eu fui esculhambada. Assim, né? Fui de moletom e tal. Cheguei lá, as meninas bonitinhas. Ai, meu Deus, acho que eu exagerei. Mas tudo bem. Mas você estava ótima, não tinha nada de Não, esculhambada, mas assim, não. né? Dá aquele sustinho, mas ao mesmo tempo você fala, não, mas tá ótimo. O importante é que eu vim aqui para experimentar esse momento, fazer a vivência. Se eu viesse de saia, de salto, não ia fazer sentido, né? Ou seja, você só ampliou o que você já era, né? Então você tinha uma persona ali, tinha algumas, né? A profissional, em casa e social. Daí agora você abriu mais espaço para ser mais versões suas, que também são você, né? Sim, que também fazem parte de mim. Eu costumo brincar com as minhas seguidoras, que no final de semana, às vezes faço algum story, alguma coisa, e falo, gente, eu sou temática, né? Eu sou temática. Então, por exemplo, vou lá assistir, não gosto, mas de praticar beach tênis, mas meu filho gosta, meu marido gosta, então vou lá assisti-los no campeonato. Aí eu vou temática, eu boto o shortinho do beach tênis, o tênisinho, não sei o quê. Mas eu estou ali porque aí eu entro na brincadeira, sem Sim. deixar de ser quem eu sou. Sim. Né, com o meu toque ali de personalidade, mas eu consigo transitar bem. Maravilhoso, sem deixar de ser quem você é. Não. Então não é porque você está num retiro sentado em volta à fogueira que você inventou uma persona que não é você. Sim. É a sua parte que está ali vivendo aquilo. É a minha parte zen que está ali. Isso, maravilhoso. Às vezes eu falo, agora eu vou entrar na skin empresária, tá, gente? Não leva pro coração. Aí começa a falar, tal. Então, é importante, porque a gente tem que exercer papéis diferentes, né? Sim. Dá pra gente ser só uma coisa, né? Não funciona. Maravilhoso. Sabrina, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem do seu coração aí, que você possa falar, para pessoas que hoje representam a Sabrina de 10 anos atrás. Uma pessoa que está bem-sucedida, com a família estruturada, feliz, saudável, mas que sente o incômodo, que está ali uma coisa meio borbulhando por dentro, sem saber para onde ir, e que acha que esse movimento que você está fazendo hoje, né, de flexibilidade, de meditação, de espiritualidade, é muito louco, é muito longe, é muito distante. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que você diria para você mesma de 10 anos atrás? Bom, eu começaria dizendo que não tem uma visão tão dura e tão engessada da vida. Então, não se preocupe apenas com não tenha só um foco principal, né? Amplie o seu olhar, entenda que você é um ser integral e que todas as partes são importantes, né? Então, a espiritualidade é muito importante, entender quem você é, né? Começar um processo de autoconhecimento,
e o trabalho, a parte profissional também é uma parte importante, mas que tem que estar coerente com o seu propósito, tem que estar coerente com seus valores. Olhe também para a sua saúde, porque tem gente que às vezes acha que a espiritualidade é só meditar ou só rezar, e aí não se cuida, e a espiritualidade é você se cuidar também, né? Você ter aquela... honrar mesmo, né, o seu corpo, a sua saúde, aquela preocupação em se manter ativo, ter uma alimentação boa, principalmente também esse olhar social, né? Às vezes a pessoa acha, não, mas aí ninguém combina comigo. Não, mas você também se abrir para outras pessoas, ter conexão com outras pessoas, e essa parte social é muito importante. Então, já até esqueci o que eu estava falando, mas... É isso mesmo. É verdade, é você entender que a vida faz parte de algo muito maior, você está inserida nisso, e para que você usufrua, né, eu diria para mim, há 10 anos atrás, né, não foque apenas numa direção, em apenas um ponto ali da sua vida. Tenha seu olhar e a sua mente aberta, né? Então, e flexível, porque não quer dizer que eu sempre tenha feito de um jeito que eu precise continuar. Pode ser que tenha uma hora que aquilo não faça mais sentido e aí esteja aberto para novas oportunidades. Acho que é isso. Maravilhoso. Esteja aberto para novas oportunidades. A vida não é só as caixinhas e o modelo que você conhece hoje, tem uma gama muito maior. Muito maior. Sabrina, eu sei que você está aqui na minha frente, né? Mas... por que você escolheu o Germinar? Por que você escolheu a Cris, o César? O que você vê que você pode partilhar no seu coração que faz sentido para você? Dentre tantas coisas que existem por aí, né? Tantas possibilidades, o que você acha que fez ressonância nesse nosso trabalho? Primeiro foi o olhar humano e aquela preocupação genuína e a confiança que vocês me inspiraram e me inspiram, né? E vocês apresentam todas essas ferramentas, possibilidades, vivências de uma forma muito segura, confiável e tranquila. E vocês colocam bem nas mãos da pessoa, porque, na verdade, por mais que vocês mostrem, cabe a essa pessoa aceitar e praticar ou não. Então, eu gosto quando você fala assim, não precisa acreditar, testa. Se der certo, legal. Se não der, deixa e continua, né? Então, isso para mim é fundamental, porque... eu sou muito desconfiada, sou muito mental, fico querendo, né? Por quê? Me explica ali, né? Adoro, por exemplo, neurociência, tenho adorado estudar isso, porque explica direitinho qual neurotransmissor vai fazer isso, por que eu sinto isso. Então, eu gosto do conhecimento científico, mas entender que sentir faz parte, me abriu outro universo. Então, vocês fizeram com que eu acessasse essa ferramenta, né? Acessassem meu coração de uma forma sutil, sem imposição, sem extremismo, sem eu me sentir insegura, enganada, porque hoje em dia é uma área muito sensível, né? Tá todo mundo muito sensível, então todo mundo quer uma fórmula mágica e desde o início vocês sempre disseram, olha, isso daqui, ó, por exemplo, o yoga é milenar, é assim, a postura te ajuda nisso, pratica e veja o que você sente. É isso. E aí tudo que eu fui fazendo foi me melhorando. Então, como não acreditar, né? É isso. Que legal. Sabrina, gratidão de todo o meu coração por ter aceitado esse convite. A sua agenda, eu sei que ela é super apertada, corrida, e você estar aqui cedendo o seu tempo é muito importante. Eu tenho certeza que isso vai compartilhar, colaborar com outras pessoas também. Tomara. E é uma alegria poder caminhar junto com você, testemunhar tanta evolução, você mudou tanto, e a gente se sente muito orgulhoso, muito feliz de alguma forma poder contribuir para isso. Com certeza. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o seu Instagram, né? Então sigam lá para ver as versões temáticas da Sabrina. E foi um prazer, gratidão, viu, minha querida? Até breve. Amei, obrigada.